Pessoal, bom dia. Essa aqui é a aula 5, que a gente vai continuar essa parte de produtos entre vetores. Na aula passada a gente viu o produto escalar e nessa aula a gente vai começar vendo o produto vetorial de vetores. Então, imagine que você tenha um vetor U no espaço R3 de componentes A1, A2 e A3 e o vetor V de componentes B1, B2 e B3. Tá? Essas componentes, essas coordenadas, como a gente tem visto, são coordenadas em relação ao sistema cartesiano. Então, o produto vetorial do vetor U pelo vetor V, denotado por esse x aqui, tá? É o produto obtido por esse determinante. Tá? Antes de a gente calcular o produto vetorial explicitamente, eu gostaria de enfatizar o seguinte: se você tem aqui dois vetores no plano, um vetor A e um vetor B, né, que eles estão no plano aqui, então o produto vetorial a gente vai provar daqui a 40 minutos que esse produto vetorial ele é ortogonal ao plano formado por esses dois vetores. Né? A gente já viu que se vetores A e B não forem paralelos um ao outro, então esses dois vetores no plano eles formam uma base, né? Eles formam uma base do plano. Então esse plano gerado pelos vetores A e B, né, é um plano R2, um plano de duas dimensões, e o vetor A, produto vetorial por B, é um vetor que é ortogonal a esse plano. Aqui, essa ilustração, né, regra da mão direita, tá? Para esse vetor, ou seja, o vetor que vier à esquerda do produto, né, o produto vetorial vai ser para cima. Isso daqui é bastante comum, é bastante notório em física. Vocês vão ver isso daqui a pouco em fenômenos mecânicos. Tá? Então, como que a gente calcula esse produto vetorial? Olha, esse produto vetorial é uma matriz formal, né? Mas a gente sabe calcular determinantes de matriz. Né? Então, como que a gente calcula determinante de matriz? Vamos lá. Então, a chamada expansão de Laplace é o seguinte: a gente corta aqui, a gente escolhe essa componente aqui, a primeira componente da matriz, essa componente I, que é o nosso versor, né? Que é o nosso versor. Então, a gente corta, a gente elimina a linha e a coluna relativa a essa entrada. O que sobra é somente essa matriz. Então, o primeiro passo é, né, a expansão por linhas, a chamada expansão por linhas de Laplace, né, de uma matriz. Então você escolhe a primeira linha, por exemplo. Então eu escolhi a primeira linha, né, o primeiro elemento vai ser I. O que sobra, quando eu corto a linha e a coluna do I, vai ser justamente o determinante dessa matriz que sobrou. Tá? A mesma coisa eu posso fazer para o J. Né? Eu elimino o J, a linha e a coluna do J. E você tem que sempre escolher a direita, ou seja, sobra aqui a matriz A3B3, está aqui ó, A3B3, e a matriz, a segunda coluna vai ser A1B1. E depois eu faço a mesma coisa para o K. Tá? Então o K eu elimino a linha e a coluna, sobra somente essa matriz aqui. Então essa expansão de Laplace é exatamente o desenvolvimento do produto vetorial. Né? Agora, determinante de matriz 2×2 você sabe calcular. O determinante dessa matriz aqui é A2B3 menos A3B2, que é o que está escrito aqui embaixo. O determinante dessa matriz é A3B1 menos A1B3, que é o que está escrito aqui embaixo, a componente J. E na componente K é A1B2 menos A2B1. Tá? Então aqui a gente escreve em termos de JK ou em termos de coordenadas, né, do vetor, né, em notação vetorial. Então aqui essas duas notações elas são equivalentes. Exemplo: tem um vetor U
de coordenadas 1, 2 e 3, né? E um vetor V de coordenada -1, 0 e 1. Então, o produto vetorial, como eu faço? Olha, a regra aqui dessa definição. Você coloca na linha de baixo aqui do IJK o primeiro vetor, o vetor U. Você coloca na segunda linha o vetor V. Tá? E agora você faz exatamente a expansão de Laplace desses vetores. Aqui, ó. Vamos fazer de novo. Ó. Eu escolho a primeira linha. Então, na primeira linha, eu escolho o primeiro elemento, que é o I, e elimino a linha e a coluna do I. Então, vai ficar I que multiplica essa matriz que sobrou. Depois vai ficar J, né? Como a gente escolhe sempre a direita, vai ficar uma matriz formada por 3 e 1, a primeira coluna, e a segunda coluna 1 e -1. E a terceira matriz é o K, né? Vai ser uma matriz 1, 2 e -1, 0, que é exatamente o que está aqui. Ora, o determinante dessa matriz é 2, o determinante dessa matriz é -3, -1, que é -4, e o determinante dessa matriz vai ser 2. Então, este é o produto vetorial entre o primeiro, o vetor U e o vetor V. Tá? Então é isso. Esse exemplo bem simples e bem direto. O produto vetorial, ele tem diversas propriedades. Tá? Essas 5 propriedades vão ser bastante importantes. A primeira propriedade é a questão da antissimetria. Ou seja, se eu trocar a ordem de execução do produto vetorial, eu troco um sinal. Então o produto vetorial é antissimétrico. Tá? Isso daqui pode ser explicado pelo seguinte. Olha só, quando eu troco a ordem, por exemplo, se eu calcular V produto vetorial com U, então eu tenho que trocar essa linha com a linha de cima. Então essa matriz vai ser IJK, B1, B2, B3, A1, A2 e A3. Né? Só que vocês sabem de propriedades de determinantes que se eu trocar uma linha, a ordem das linhas de uma linha com a outra, né, é uma transposição e eu troco sinal. Então, essa primeira propriedade vem disso, né, vem da demonstração. A propriedade distributiva, vocês podem escrever aí e mostrar essa propriedade. As propriedades 3, 4 e 5, elas vão ser mostradas, a gente vai mostrar agora. Tá? Propriedade 3, né, é o chamado, quando a gente pega um produto vetorial entre dois vetores e faz o produto escalar com o resultado, isso daqui é chamado produto misto. Tá? Por quê? Mistura, né, envolve tanto o produto escalar quanto o produto vetorial. Né? Produto escalar e o produto vetorial. Então, dado um vetor U com coordenadas A1, A2, A3, um vetor V com coordenadas B1, B2, B3 e um vetor W com coordenadas C1, C2 e C3, a propriedade 3 demanda que a gente prove a seguinte igualdade. Tá? Que o produto misto é só calcular o determinante dos 3 vetores, de uma matriz formada por linhas, onde essas linhas são os 3 vetores dados. Né? Como que a gente prova isso? Bom, da definição do produto vetorial, né, que a gente já escreveu anteriormente nessa aula, há 2 slides atrás, essa é o desenvolvimento de Laplace do produto vetorial, né, dá aqui na direção I, J e K, determinante de matriz 2×2. Então a gente tem essas componentes. Né? Então isso a gente já calculou. Essa primeira parte aqui do produto, o produto vetorial por V, a gente acabou de calcular, né? Vem da definição. Agora a gente vai pegar este vetor, que é o produto vetorial por V, e fazer o produto escalar com o vetor W, né? Para ver o que dá. Olha só, esse é um vetor, este daqui é o vetor, que é o produto vetorial de U por V. Quando a gente faz o produto escalar com outro vetor, então o produto escalar é componente a componente. Então vai ser a primeira componente desse, vezes a primeira componente do W. Então a primeira componente, aqui ó, A2B3 menos A3B2 vezes C1. Mais a segunda componente desse vetor, vezes a segunda componente do W.
mais a terceira componente desse vetor vezes a terceira componente do W. Tá? Então a gente tem essa segunda linha. Só que esse A2B3 menos A3B2 ele pode ser expresso como esse determinante. Tá? Esse A3B1, B3, A1B1, essa matriz, esse determinante dessa matriz, pode ser expresso como esse pedaço aqui da segunda linha. E o último pedaço aqui da terceira linha, ele pode ser expresso como um determinante dessa matriz, A1B2 menos A2B1. Né? É exatamente o determinante dessa matriz. Só que essa terceira linha é exatamente a expansão de Laplace da terceira linha da matriz. Né? Lembrem, se vocês tiverem dúvida, né, isso aí é do ensino médio. Dê uma olhada e revisem isso, né? Porque olha só, se a gente escolher aqui, a gente pode escolher qualquer linha. Eu vou escolher a terceira linha. Então na terceira linha, de novo, a gente pega o primeiro elemento, elimina a linha e elimina a coluna. Tá? Então vai dar A2B3 menos A3B2. É a determinante da matriz que sobra. E faz a mesma coisa para as outras matrizes. Lembrem que a expansão de Laplace original tem um sinal. Mas só que esse sinal é absorvido se você considerar essa matriz que sobra como A3B3 A1B1, como a gente considera aqui. Tá? E o final, na componente C3, né, no elemento C3 da matriz, multiplica o determinante da matriz que sobrou aqui. Tá? Então, esse é o resultado e isso prova a propriedade 3. Né? Então a gente acabou também, como consequência disso, a gente acabou de fazer o exercício 4.14 da página 82 do nosso livro-texto, né? Que ele pede que prove que, em geral, o produto produto escalar entre U e o produto vetorial V por W, pode ser escrito como esse determinante. Então esse aí era também um exercício do livro. Tá? Pessoal, uma observação aqui é o seguinte. Nota que a gente provou aqui esse lado da igualdade. Tá? Vocês provem este lado aqui da igualdade. Ok? Então fica como exercício para vocês provarem. Exercício 4.12. Prove que o produto escalar entre U e o vetor U produto vetorial com V é igual a zero, e prove que o produto vetorial, quando eu pego o produto vetorial U, produto vetorial V, e faço produto escalar com um deles, com V, também dá zero. Tá? Então, olha só. Este daqui é o vetor, que é o produto vetorial. Tá? Que é exatamente o produto vetorial. A gente já viu que o produto escalar ele é comutativo, então não interessa quem você pega primeiro e quem você pega segundo. Então, esse cara daqui é o produto vetorial, tá? Produto vetorial, e U é A1, A2, A3, o vetor que tem essas componentes. Então, quando eu faço o produto aqui, componente a componente, eu tenho essa segunda linha. Só que essa segunda linha é exatamente a expansão por determinantes de Laplace. Tá? Então eu posso escrever isso como sendo essa matriz aqui de baixo. Só que, olhem só, nessa matriz, né, tanto a primeira como a terceira linha são iguais. E a gente já sabe que, vocês podem fazer as contas explicitamente, vai dar zero, tá? Mas a gente já sabe que, né, sem fazer as contas, a gente já sabe que quando eu repito, quando uma linha é igual a outra em uma matriz, o determinante necessariamente vai dar zero. Tá? E então a gente provou a primeira parte aqui do exercício e abram essa segunda parte de maneira análoga. Tá? É só fazer o produto escalar entre esse vetor e o vetor V, que tem componentes B1, B2 e B3. Façam isso e vocês também vão chegar a duas linhas iguais da matriz, cujo determinante será igual a zero. Tá bom? Portanto, pessoal, olha só. A gente mostrou que o produto escalar entre U e U vetorial V é igual a zero. Se o produto escalar é igual a zero, significa que o cosseno do ângulo entre esses vetores é zero. O que significa que o ângulo entre esses vetores é 90 graus. Ou seja, aqui a gente provou então, com esse exercício 4.12, que a gente provou que o vetor
o produto vetorial de U com V é ortogonal a U. Por essa segunda propriedade, de forma análoga, a gente prova que o produto vetorial de U com V também é ortogonal a V. Ou seja, se ele é ortogonal a U, se ele for ortogonal a V, isso significa que ele é ortogonal ao plano gerado por U e V. Tá? Então, naquela figurinha da mão, é exatamente isso que a gente acabou de provar. O produto vetorial, aqui dois vetores, um vetor A e um vetor B, que não é paralelo, eles não são paralelos, né? Eles geram o plano, e o produto vetorial é ortogonal tanto a A quanto a B. Foi justamente isso que a gente acabou de provar aqui. Tá? Então revisem de novo essas contas, refaçam essas contas, porque é bastante importante e a gente vai utilizar isso até o final do curso. Tá bom? Então a gente acabou de provar a propriedade 3. Vamos provar primeiro a propriedade 4, que é essa daqui, ó. A norma do produto vetorial entre U e V ao quadrado, a norma ao quadrado, é igual ao quadrado, o produto do quadrado das normas, menos o quadrado do valor absoluto do produto escalar entre os vetores. Isso, pessoal, essa propriedade 4, dê uma olhadinha lá no livro, porque isso daqui tem que abrir a conta. Tá? Você primeiro calcula a norma de U quadrado, que é A1 quadrado mais A2 quadrado mais A3 quadrado. Calcula a norma de V quadrado, que é B1 quadrado mais B2 quadrado mais B3 quadrado. Calcula aqui o produto escalar, né, essa definição do produto escalar ao quadrado. Quando vocês abrirem essas contas e compararem as componentes, né, as coordenadas do produto vetorial, vocês vão chegar nessa igualdade. Então isso aqui é simplesmente abrir explicitamente as contas. E a quinta propriedade, vou abrir de novo aqui, a quinta propriedade, que é a norma do produto vetorial entre U e V, é igual à norma de U, norma de V seno θ, tá? Onde θ é o ângulo entre os vetores, ela vem justamente da quarta propriedade. Por quê? A gente acabou de ver pela quarta propriedade que a norma ao quadrado do produto vetorial entre U e V é igual à norma de U ao quadrado, vezes a norma de V ao quadrado, menos o valor absoluto do produto escalar entre U e V ao quadrado. Né? Só que o produto escalar ele é exatamente a norma de U, norma de V cosseno θ. Né? Então ele ao quadrado é norma de U quadrado, norma de V quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Então eu posso substituir essa expressão do produto escalar aqui, né? Na propriedade 4. E eu obtenho essa segunda linha. Né? Como aparece a norma de U quadrado, norma de V quadrado em ambos os lados direito, né? Ambos os termos do lado direito dessa equação, eu posso colocar a evidência, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de θ, né? Que é seno ao quadrado de θ. Então, eu acabei de provar, né? A gente acabou de provar com isso a quinta propriedade. Né? Isso tem implicações geométricas muito importantes que a gente vai ver daqui a 5 minutos. Antes disso, vamos fazer o exercício 4.4, tá? Que está na lista. Dado um vetor B com coordenadas 1, 2 e 1, determine o vetor A tal que A seja ortogonal ao eixo Z e tal que o produto vetorial entre A e B seja 1 menos 1 e 1. Então vamos lá. O vetor B ele tem coordenadas 1, 2 e 1. E o vetor A a gente quer descobrir, né? A gente quer calcular. Então a gente não sabe nada exceto o enunciado. Né? Então a priori, né, a princípio, a gente tem que o vetor A tem coordenadas A1, A2 e A3. Primeira informação do enunciado. O vetor A é ortogonal ao eixo Z. Então, o que significa ser ortogonal? Significa que o produto escalar entre ele, né, o vetor A, que a gente quer calcular, e o eixo e o versor K é igual a zero. Ou seja, o vetor A vezes o versor K, né, porque ele só tem componente Z, é igual a zero. Isso significa que o A3 é igual a zero. Portanto, antes a gente sabia que o vetor A era arbitrário de componentes A1, A2 e A3. Agora,
a gente sabe que a terceira componente dele é 0. Ou seja, ele está no plano, ele está no chão. Né? Então ele tem coordenadas a 1, a 2 e 0. Portanto, o produto vetorial entre A e B, né, que é essa outra informação, o enunciado diz que o produto vetorial entre A e B é igual ao vetor de coordenadas 1, menos 1 e 1. Tá? Então vamos calcular o produto vetorial. Expansão por linhas do determinante. Primeira linha. Né? Eu vou fazer pela primeira linha. Então na componente I é a matriz aqui A2, 0, 2, 1. A2, 0, 2 e 1. Tá? Na componente J é a matriz 0, A1, 1 e 1. E depois na componente K é a matriz A1, A2, 1 e 2. Tá? Então essa é a expansão por linhas de Laplace. Quando a gente faz esse determinante, olha só, o determinante desse cara vai ser A2 na direção I. Isso daqui vai ser 0 menos A1 na direção J. E na direção vai ser 2A1 menos A2. Tá? Então, o resultado do produto vetorial é esse daqui. É um vetor de componentes A2 menos A1 e na componente Z é 2A1 menos A2. Só que o enunciado está dizendo que esse vetor é igual a 1 menos 1 e 1. Tá? Então, quando a gente iguala esse vetor que a gente calculou, que é o produto vetorial entre A e B, e o vetor dado pelo enunciado, né, que a gente sabe que o produto vetorial entre A e B é esse, então olha só, está resolvido o sistema. Quando dois vetores são iguais, se somente se suas componentes são iguais, né, suas coordenadas são iguais. Então a coordenada x, A2 é igual a 1, o menos A1 é igual a menos 1, ou seja, o A2 é igual a 1 e o A1 é igual a 1. Mas vamos ver se isso satisfaz a última coordenada. Como o A2 é igual a 1 e o A1 é igual a 1, então 2A1 menos A2 vai dar 2 menos 1, que é igual a 1 também. Então a terceira coordenada também está certinha. Ou seja, o vetor A, que tem componentes A1, A2, A3, ele tem componentes então 1, 1 e 0. Né? Porque a gente mostrou que A1 é igual a 1, A2 é igual a 1, e a gente tinha mostrado que o A3 é igual a 0. Então, está determinado este vetor. Refaçam este exercício. Tá? Exercício 4.5. Determine o vetor V de coordenadas x, y, z, tal que o produto vetorial entre V e o vetor de coordenadas 1, 2 e menos 1 seja igual a 1, 1 e 3, e tal que o produto escalar entre esse vetor e o vetor de coordenadas 3, 1 e 1 seja igual a 3. Então vamos primeiro, calcular isso daqui, né? Olha só, vamos chamar, bom, esse vetor aqui ele tem que ser chamado na verdade de V. Então esse vetor aqui é V, tá? Esse vetor aqui é V. E esse vetorzinho aqui, 1, 2 menos 1, a gente pode chamar ele de B. Tá? Então o vetor V, o produto vetorial entre o vetor V e o vetor B, expansão de Laplace. Tá? Fazendo as contas, a gente obtém este vetor aqui, ó, né, em notação em JK, ou este vetor aqui em notação vetorial. Só que, pelo enunciado, ele tem que ser igual a 1, 1 e 3. Então, dois vetores são iguais se somente se suas coordenadas são iguais. Portanto, a primeira coordenada, menos y menos 2z, tem que ser igual a 1. Está aqui a primeira equação. Segunda coordenada, menos z menos x, menos z menos x tem que ser igual a 1. Tá? E a terceira coordenada, 2x menos y, tem que ser igual a 3. Tá bom? Então aqui tem um sinal negativo. Tá? Sinal negativo. Pessoal, eu vou consertar isso no LaTeX, então eu vou dividir essa aula em duas. Eu só vou consertar isso e a gente continua daqui a 1 minuto. Tá? Até daqui a pouco.